As pessoas me chamavam de louco, porque eu saí literalmente do muito pro pouco, pro nada. E quando cheguei aqui em Portugal, as pessoas falaram, mas tu conquistou tudo que tu conquistou no bolo, tu vai voltar pro zero de novo, ou seja, começar no novo mercado. Falei, o empreendedor, muitas vezes ele não escolhe, ele vai nas oportunidades. O mercado imobiliário, nós ajudamos pessoas a alcançar os seus sonhos. Para muitas pessoas é o maior, o melhor e maior bem que ela tem. Fala galera, muito boa tarde. Nessa sexta-feira ensolarada da cidade do Porto, Portugal, cidade que eu amo. Hoje eu tô aqui com duas feras do ramo imobiliário para falar um pouquinho sobre o segmento. Um deles, 7 anos em Portugal, 6 anos atuando como corretor de imóveis, 49 anos de idade e há 20 anos no mercado corporativo. Outro camarada, 8 anos em Portugal, 2 anos atuando no mercado imobiliário, palestrante e 20 anos do corporativo. Renato Eduardo e Fabiano Osório, muito prazer e muito obrigado por ter assim. Um prazer, Lucas. Convite. Grande, Lucas. Obrigado. Tamo junto aí. Estamos em casa, estamos nos sentindo em casa. Fiquem à vontade. Isso aqui é mais uma resenha do que um podcast. Galerinha, a primeira pergunta eu tenho aqui várias, tá? A gente vai entrar em alguns assuntos aqui onde quando vocês se sentirem à vontade para entrar nos termos técnicos é com vocês, beleza? Eu quero apresentar para a galera de casa a história de vocês, como é que vocês chegaram em Portugal, qual era a primeira ideia para vir para cá, se já pensavam que iam trabalhar no ramo imobiliário ou não. Eu quero saber um pouquinho de tudo, beleza? A primeira pergunta que eu tenho é: qual é o maior desafio no mercado imobiliário atual? Vê quem começa, eu quero saber de tudo. Começa o mais velho? Pois eu vou dar preferência para os mais novos, né? Tá bom, pronto. Pronto, trabalhei 20 anos no mercado corporativo no Brasil e desde então uma coisa que me incomodava muito era a questão da violência, porque eu sou natural do Rio de Janeiro. Uma cidade que eu amo de paixão, tá sempre no meu coração, tá sempre na minha memória aqui e eu sempre desejo tudo do melhor pro Rio. Mas Lisboa, o Porto, Portugal como um todo me conquistou de uma forma muito rápida e eu sou casado com uma luso-brasileira também. Isso eu já fui pegando aos poucos um pouco da característica portuguesa, já fui entendendo um pouco mais, porque ela é filha de portugueses. E pronto, trabalhei 20 anos no mercado corporativo. Quando resolvi, junto com ela numa decisão em conjunto, vir para Portugal, realmente por causa da violência, termos de educação, respeito pelo próximo. Então, tomei uma decisão de criar meus filhos aqui. Já tinha o meu filho, com 1 aninho, e resolvemos migrar para Portugal. Quando cheguei aqui, descobri que minha esposa estava grávida da minha filha, Maneiro. Que já nasceu como portuguesa. E aqui em Portugal, quando saí do mercado corporativo, trabalhei durante 6 anos no mercado de confeitaria. As pessoas me chamavam de louco, porque saiu do mercado corporativo, onde eu tinha um cargo importante, para abandonar literalmente tudo e começar do zero. E aí tá aqui, ó, tá na minha veia o empreendedorismo. E assim, tive muito sucesso na confeitaria, foi muito bacana. Tentei vir para a confeitaria aqui em Portugal. Entendi que o mercado não era igual ao do Brasil, eu ia ter um pouco de dificuldade de adaptação. Foi quando um amigo meu, Daniel, abriu as portas para mim no mercado imobiliário e eu entendi que aquele momento seria importante, porque além de começar num ramo novo, eu ia, de uma forma ou de outra, tentar conhecer Portugal de uma maneira geral. Sim. E isso facilitou muito a minha vida, porque não só conheci Lisboa, mas conheci Portugal como um todo. E isso foi muito importante para a minha adaptação e me apaixonei pelo mercado imobiliário, contato com pessoas, conhecer o Portugal como um todo, principalmente a fundo mais Lisboa. E me apaixonei pelo mercado e desde então não larguei mais. Até hoje. E até hoje continua, assim, para mim é um prazer poder ajudar as pessoas, poder apresentar um pouco de Portugal, mostrar um pouco do conhecimento que já tive durante esses 7 anos. E pronto, continua aí nessa luta. Cara, primeiramente, parabéns pela coragem, porque mudar de segmento assim, muita gente realmente chama o empreendedor de maluco. Para mim, ser empreendedor, realmente a gente tem que ser um pouquinho louco, porque a gente corre muito risco e tudo mais, Sim. mas eu acho que... Mas obrigado. A coragem... O mundo é dos loucos, cara. Eu nunca vi nenhum cara com a bunda no sofá fazer nada grande, entendeu? E Lucas, é engraçado por quê? Porque eu saí do mundo corporativo, onde teoricamente tinha uma estabilidade, entre aspas, com bom salário, saí do nada, porque a minha mãe já era uma artista dos doces e eu olhava aquilo ali e me enxergava um pouco naquilo, fui pro bolo, ou seja, fazíamos uma parceria. As pessoas me chamavam de louco, porque eu saí literalmente do muito pro pouco, pro nada. E quando cheguei aqui em Portugal, as pessoas falaram, mas
tu conquistou tudo que tu conquistou no bolo, tu vai voltar pro zero de novo, ou seja, começar no novo mercado. Falei, o empreendedor, muitas vezes, ele não escolhe, ele vai nas oportunidades. E foi o que eu tive. Exato, obrigado. Para quem não sabe, esse é o Fabiano Osório, tá, galera, que tá falando. E agora, o Renato Eduardo. Por favor, se apresente. Olá. Conta um pouquinho dessa história, filho. Sou o Renato Eduardo. Nasci no Espírito Santo. Família da minha mãe é do Rio de Janeiro. Família do meu pai é do Rio Grande do Sul. E com 18 anos eu saí de casa para estudar, fui pro sul do Brasil. E desenvolvi vida até lá, no Rio Grande do Sul. E só saí de lá agora em 2018, quando viemos para cá. Tínhamos uma vida muito agitada lá e a nossa saída foi para um ano sabático. Nós viemos para um ano sabático, foi incrível. Passamos um ano viajando, pegamos o carro, fomos a 10 países da Europa viajando com as crianças e tal, para realmente descansar. E as crianças gostaram. E colocamos elas na escola para elas começarem a se adaptar e tal. E elas gostaram. E em um dia nós, vamos ficar? Vamos ficar. E aquele um ano sabático se transformou em 2. E o dinheiro começou a acabar. E eu acho que então, já que vamos ficar, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa para sustentar a família, né? E assim foi. Trabalhei de tudo como imigrante, viu? Já fiz mudança, já trabalhei em obras, já trabalhei em café, já trabalhei... Bom brasileiro. Já trabalhei em figurino de animação, participei de uma minissérie que estava sendo gravada, fiz figuração. Fiz de tudo, daquilo que era necessário, porque é o que a gente faz, né? Nós temos as nossas despesas, temos que fazer alguma coisa. E, enfim, e daí descobri o mercado imobiliário. Fui convidado por um amigo, achei incrível, porque o mercado imobiliário nós tratamos com pessoas. Exato. Nós ajudamos pessoas a alcançar os seus sonhos. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Ajudar as pessoas a descobrirem os seus sonhos, a irem atrás dos seus objetivos. E o imóvel, para muitas pessoas, é o melhor e maior bem que elas têm. Exato. Então, ajudar as pessoas na realização do seu sonho, do seu bem maior, é incrível. Dá muita realização. Muito legal. Eu ia falar isso com vocês. Eu, no Rio de Janeiro, há um tempo da minha vida, eu trabalhei com piscinas. Eu vendia piscina, eu fazia tanto uma instalação da chamada piscina de fibra, a gente chama de casco, né? Ela chega pura e faz ali. E também produzia piscinas do zero. E eu via que quando as pessoas faziam negócio comigo, o olho chegava a brilhar, né, cara? Por quê? Eles estavam realizando um sonho. Eu dizia que eu não vendia piscinas, vendia sonhos. Fui muito feliz em alguns momentos, muito infeliz em outros, como os negócios... O pessoal fala que minha vida é uma roda gigante. A minha é um elevador, cara. É do 50º pro 0 e do 0 pro 18 numa rapidez assim. Eu brinco que eu tô rico e pobre toda hora. Então, assim, vocês trabalhando com imóveis, eu imagino que a realização dos sonhos dos clientes de vocês é muito mais séria. Afinal de contas, a gente tá falando de um lugar onde o cara vai morar com sua família. Como é que vocês lidam com isso? Quando vocês vão fazer a venda para um cliente, onde você vê que o cliente quer algo melhor, mas talvez não tenha o recurso, ou ele tem o recurso e está comprando algo muito mais barato do que ele podia por medo. Como é que vocês fazem isso dali? Como é que é a conversa na venda em si? Não se trata só de venda, não se trata só de dinheiro. Tratando com pessoas, tratando com sonho. Como é que vocês fazem essa separação? Vocês estudam um pouquinho o cliente de vocês ou no ramo imobiliário o que vale é vender? Como é que funciona isso daí? Na verdade, como tu falou, Lucas, primeira coisa... é que ali, assim, praticamente o dinheiro que a pessoa conquista a vida inteira, talvez seja pro imóvel. Né? Então, assim, a gente, como papel como consultor imobiliário, é tentar fazer com que essa manobra seja a mais serena, a mais tranquila, e que realmente seja algo que o cliente entre na casa dele e sinta-se literalmente em casa. Porque, imagina, nós compramos um carro, talvez que não seja tão caro, mas o imóvel, talvez ele vá usar o dinheiro que ele conquistou a vida inteira. Então tem que ser assim, um trabalho muito bem feito, com calma e, óbvio, aproveitando as oportunidades. Porque assim, eu entendo que os imóveis são oportunidades. É a persistência e as oportunidades. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela entra e fala assim, eu quero aquele imóvel ali. E aí você liga para a pessoa, isso acontece muito nos portais imobiliários. Aconteceu isso comigo ontem. Eu estava com uma cliente, ela, amei esse apartamento, tenho certeza que é meu. Liguei, o CPCV foi feito no dia anterior. Então, o que é CPCV? É um partido político? Uma promessa de compra e venda. Promessa de compra e venda. Promessa de compra e venda. Então, assim, nós temos que ser, ao mesmo tempo,
delicados e ter calma, mas ao mesmo tempo persistentes e ter velocidade. Entendi. É um misto de tudo para que a gente realmente consiga realizar o sonho, realmente, de fato, do cliente, mas fazer a coisa certa. Porque imagina, a pessoa investe o dinheiro todo da vida dela, se ela vai para um apartamento ou uma casa que ela não se sinta realmente em casa. Então, é um misto ali, é um equilíbrio. Calma, mas velocidade para encontrar a boa oportunidade. Olhando para esse lado de uma pessoa, mas nós temos agora, estamos chegando numa fase, e isso é muito bom, que não atendemos só o cliente que está comprando a sua casinha. Atendemos também o cliente que é investidor. Sim. Aquele que quer, já tem a sua casa e quer comprar uma segunda para rentabilizar. E tem outros também que já estão em outro patamar, que estão diversificando seus investimentos e já tem 2, 3, 4, 5 imóveis. Então, mas mesmo assim, ver como é que nós podemos servir a pessoa, porque na verdade é um serviço. Sim. Como podemos melhor servir. E a gente faz uma leitura, faz como nos laboratórios dos psicólogos, dos médicos, faz uma anamnese. A gente tem que fazer uma leitura do cliente, do potencial dele, para não haver frustração. Né? Sim. Se ele tem um potencial de uma casa de 400 mil, eu não vou mostrar uma casa de 800 mil. Entendi. É. Isso vocês enxergam isso antes? A gente tem que fazer essa leitura, esse estudo, essa análise, da análise do crédito, ver se ele tem capital próprio, para ajustar as expectativas. Né? Pode ser perguntas básicas para a gente conseguir ler o cliente. Entendi. Né? E muitas vezes, no caso que o Renato falou da frustração, já tivemos casos, por exemplo, de clientes que colocam a casa para vender, por exemplo, vou dar um exemplo, a casa vale 500 mil. E o cliente bota por 800 e fala assim, mas eu fiz essa casa com muito amor, com muito coração para o meu filho. Mas foi para o filho, não foi para quem vai comprar. Foi para o mercado. Então tem que ter esse jogo de cintura para saber lidar e falar com carinho com o cliente, né, com o proprietário, e ele entender que assim, foi feita uma pesquisa de mercado, foi feita toda uma análise para entender que o imóvel, apesar de ter sido feito com coração e para o filho, não vale 800, ele vale 500. O seu amor não vai fazer o imóvel valer 300 não mil vai. a mais. Sinto muito. E nem o comprador vai ter essa sensibilidade. Exatamente. É que, na verdade, existem 3 preços, né? O preço Quais que são? o vendedor quer, Sim. eu acho que vale 800. O preço que o mercado vai dar. Tanto. E o preço que, no final das contas, a casa vai ser vendida. Entendi. São 3 expectativas aí. Ajustar essa expectativa é extremamente importante. Entendi. Olha, você falou um ponto importante aí, já me abriu aqui o espaço para eu fazer uma segunda pergunta que já está aqui, que seria, como vocês já não ajudam mais a venda e compra, ajudam também os investidores? Vou pedir para o editor botar aqui o número e arroba de vocês depois. Não sei se o arroba pessoal ou arroba da imobiliária da Equipa. Sim, você disse que ela está em 100 e poucos países, né? A 121 está em quase 100 países. Quase 100 países. Então, o que acontece? O cara que está no Brasil, tá com o burro na sombra, tô tranquilo, tenho grana, posso viajar, posso fazer tudo, né? Já sofri o que tinha que sofrer e tô tranquilo. Agora eu quero fazer pelos meus filhos e pelos meus netos. E eu vou começar a dolarizar, eurorizar o meu dinheiro, o meu patrimônio. Qual é o primeiro passo? Ele entra em contato com vocês, ele liga, vocês fazem uma call, vocês vão explicar como é que o dinheiro vai sair do Brasil e vir para cá, ou como são os impostos, vocês dão todo o caminho pro cara, ou ele precisa, de repente, vir aqui pessoalmente, ver, se possível seria muito bom, né? Mas ele consegue fazer todo esse caminho com vocês online, para ir tomar uma decisão, tipo assim, vou comprar uma casa de tanto lá em Portugal e a ideia dele é comprar e vender. Vocês dão todo esse suporte para um cliente brasileiro? Sabe, um nome da nossa equipa é Equipa Nós Tratamos. Nós montamos uma equipe. Então fazem tudo de verdade. Nós tratamos. Aquilo que a gente não sabe tudo, isso é verdade. Sim. Mas nós temos uma assessoria jurídica, nós temos um background de profissionais que ajudam-nos a tratar de todo o processo. Entendi. Você que está aí, que quer trazer o seu dinheiro. Na verdade, Lucas, essa é uma dica. Internacionalizar o parte do capital, isso é uma obrigação do brasileiro. Exato. Você que está aí, sabe que é extremamente importante. Todos os gurus do investimento falam isso. Você tem que diversificar e internacionalizar a parte do seu capital traz segurança. Principalmente nos imóveis, né? Nos imóveis, exatamente. Quando a gente fala dos imóveis, é onde está o grande capital, talvez, que ele tenha, como eu falei antes, como ele tenha conquistado durante a vida toda. E ele tem que saber o que vai fazer com esse capital, saber qual o direcionamento que ele vai dar.
Sobre a questão sobre nós aqui de receber o primeiro contato do cliente, nós somos a primeira pessoa com que ele fala, né? Nós explicamos o básico e, obviamente, parte de crédito, parte processual, outras questões técnicas. Nós temos, como o Renato bem falou, a 121 tem todo o staff onde nós direcionamos. Por exemplo, a pessoa quer uma análise de crédito. Nós pegamos os contatos, nós não temos acesso a qualquer informação do cliente e é repassado diretamente para a análise de crédito. Entendi. A mesma coisa do processual. Questão de documentação, questão de informações técnicas, tudo isso. O processual recebe também os documentos todos dos nossos clientes. Nós não temos acesso porque o nosso papel como consultor imobiliário é, de fato, com todos os staffs falando, olha, pode seguir com a análise de crédito. As documentações estão todas ok. Sim. Pode dar seguimento para que nós façamos a procura de forma correta e assertiva e cá entre nós com sorte para que a gente realmente possa encontrar o imóvel dos sonhos do cliente, né? Sim, entendi. E falando sobre isso, Portugal está na moda. Né? Verdade. Nós sabemos disso. E Portugal tem um número de turistas incrível, recebe 32 milhões de turistas o ano passado. 32 milhões de turistas. E o ano todo, né, galera? É bom. O ano inteiro. O ano inteiro, com sol, com chuva, com o que for, tá? Você que é não o ano veio, todo. você que não veio, é do Brasil, que não veio para cá, uma coisa que você vai notar. Às vezes, em Lisboa, é difícil ouvir português. De verdade. Você anda em Lisboa, sim. é difícil ouvir português. É espanhol, você inglês. escuta tudo, menos o português de Portugal. Né? Foda-se. É difícil ouvir. Então, assim, Portugal está na moda, os imóveis estão valorizando, o mercado está super valorizado. Tem, assim, uma diversificação assim, de possibilidades para você que quer trazer o seu dinheiro e ter um investimento fora. Olha, aconselho. Como é que a gente encontra vocês? É 121 no Instagram, no Google? Como é que eu pesquiso para encontrar a empresa e para encontrar vocês dois? Depois vocês deixam o Instagram de vocês, pessoal, tá? Sim, sim. Eu vou pedir para a galera procurar, entrar em contato com vocês. Inclusive, eu tenho pessoas que querem tirar um pouco do dinheiro do Brasil por segurança, diria eu. Lógico. Né? A América Latina inteira, infelizmente, tem uma instabilidade econômica muito grande. A gente sabe que o melhor possível para um cara seguro Exato. é fazer isso daí. Exatamente. O Instagram é nostratamos.pt. Nós tratamos.pt, o Insta, página do Insta. Página beleza, do Insta. beleza. E depois tem o nosso pessoal também, o pessoal pode entrar em contato. Tá, qual é o seu pessoal, Renato? Renato_Eduardo1. O meu é Fabiano C. Osório. Vamos falar um pouquinho da parte técnica e de preços. A gente tem ali muitas classes sociais no Brasil. Porém, a menor, né, classe social que pode investir, que seria ali um classe média baixa, ele não vai ter 200 mil euros para começar a investir. Ele não vai ter 100 mil. Porque eu já vi casas aqui de 20, casas de 30, casas de 40 mil. Claro, são casas que não são tão vendáveis quanto uma casa no Algarve. Por exemplo, onde eu vou chegar lá perguntar a vocês primeiramente qual a parte de Portugal que mais tem ali negócios, sempre recorrentes. Eu sei que Lisboa é um polo muito bom, sei que o Algarve também é muito bom para negócio, Porto e arredores também. Porém, tem alguns lugares ali que eu já vi anúncios de casas a 20, 25 mil euros. Se fazer uma reforma, tem que investir, tem que melhorar e depois essas casas são vendidas. Eu queria que vocês dessem um conselho para a galera. A partir de quanto vale fazer isso para o cara não ficar preso, né? Não botar um dinheiro aqui e ficar numa escadinha tentando subir e não conseguir vender depois. Então, a partir de quanto é interessante para o cara que vai internacionalizar o valor, quanto tempo ele pode esperar de retorno, por quanto também ele pode vender uma casa que ele adquiriu por 100 mil, quanto que ele vai vender, quanto que ele tem que gastar e como é que funciona o imposto. O imposto, depois que eu vendo, eu pago sobre o valor inteiro ou eu pago só sobre o lucro? Uma coisa que é interessante, cada um sabe da sua carteira, cada um sabe do seu bolso, mas é interessante pensar. Você quer comprar uma casa barata, você vai sair dos grandes centros. Sim. Okay? Mas, no entanto, o que você quer fazer com essa casa? Porque num lugar distante dos grandes centros também não há tanta procura. Exato. Entendeu? É uma coisa que tem que ver. Você quer comprar para reformar e vender? Você quer comprar para colocar no mercado de arrendamento, que é muito procurado em Portugal e tem a sua lucratividade. E, ao mesmo tempo que você vai ter a lucratividade do arrendamento, vai ter a valorização do imóvel. Só para você ter uma ideia. Na zona de Sintra, lá onde nós moramos, no Conselho de Lisboa, no Conselho de Sintra, Distrito de Lisboa. Se você comprou uma casa há 5 anos atrás, por exemplo, hoje ela vale o dobro ou mais. Caramba. Entende? Que valorização. Quando eu digo que Portugal está na moda, sabe, colocar no radar
você que é investidor e você que está pensando, é pensar nisso. Porque tem uma valorização incrível. Aí o pessoal pode pensar, estamos numa bolha. Não, não é bolha. É o simples fato da valorização. Porque o mercado português é um mercado de proprietários. Sim. E o que está acontecendo? Qual é a manobra que está acontecendo? Você comprou a sua casa em Sintra, tá? Há 5 anos atrás, por 100 mil. Hoje, a casa vale 200 ou 250. Okay? Você deve agora para o banco só, digamos que deve 50. Qual é a movimentação que está acontecendo? Eles vão, vendem as suas casas, pagam o banco e compram uma casa maior, num lugar que faz mais sentido, Sim. ou uma casa, sei lá, num bairro diferente. Entendeu? Então, essa própria movimentação dos portugueses faz com que o mercado aqueça. Além de que o capital de fora que vem, né? Então, Entendi. é muito interessante pensar nesses cenários. Eu ouvi esses dias que no mercado português somente, não era europeu. Importante frisar que era só em Portugal. Tá? A gente tem uma falha, uma demanda, e você chegou a comentar isso comigo também, de mais de 200 mil casas, cara. Moradia, a gente precisa, né? Entre 200 e 400 mil casas a esse déficit. Tem um déficit de uma demanda de necessidade, né? Então fica uma dica para os construtores do também, próprio Brasil que exatamente. querem investir nessa área. Se eu não me engano, foi na década de 80 que houve uma imigração muito forte aqui em Portugal, que faltaram casas, e foi quando cresceu o Conselho de Sintra. A verdade é que, assim, Portugal, além de moda, é um país, é um povo friendly, é uma temperatura super agradável, é um país que não entra em conflito com nenhum outro país, ou seja, isso atrai muitas pessoas que têm intenção de sair de zonas de conflitos ou pessoas que querem ter uma vida melhor. Portugal é muito atrativo por causa disso. E, por exemplo, teoricamente no mercado europeu, os europeus que hoje em dia, até mesmo ingleses, franceses, espanhóis, italianos, que têm crescido muito aqui em Portugal, americanos, canadenses ou canadianos, como eles dizem, Sim. têm vindo muito para Portugal, porque é um país que, para eles, é mais barato, né? Em termos de moeda. Moeda não, porque assim, quando eu falo de salário mínimo, do ordenado mínimo, por exemplo, da França, Espanha, Inglaterra, são maiores que aqui em Portugal, Suíça, dentre outros países. Então, assim, eles encontram a facilidade de vir para cá e poder, né, adquirir o seu imóvel. Agora, uma coisa diferente são os brasileiros, né, que aí é um desafio maior, mas que muitos têm potencial para vir para Portugal e, como o Renato disse, fazer investimentos ou até mesmo o ramo de construções, porque realmente está faltando casa. Isso é uma realidade. As pessoas estão desesperadas porque falta casa, das que tem, o preço está lá em cima, as pessoas não conseguem comprar, então fica aquela briga, né? De como é que eu faço aqui, qual o caminho seguir. A coisa não tá fácil. E assim, desde que pisei em Portugal, há 7 anos atrás que eu escuto, bolha. Enquanto há procura, o preço vai continuar grande. Tão cedo, essa bolha não vai explodir. Isso é um fato e que, assim, as pessoas lidam com essa questão, não, que uma hora o preço vai cair. Não, enquanto há procura, sempre, enquanto há pouca oferta, os preços eles vão continuar subindo. A demanda da procura está aí, né? Essas tantas exatamente. mil casas está aí para provar isso. Sobre isso que o Fabiano está falando, números. 2025, saíram do Brasil 1.200 milionários. Saíram. 2024, saíram 800 milionários. Maior destino, Estados Unidos e Portugal. Verdade. Então, é interessante pensar sobre o mercado imobiliário. Eu prestei serviço, inclusive, para um brasileiro ali no Estoril, em Lisboa. O cara realmente é forte, do ramo de construção civil também. Como a gente tocou no assunto agora, vou fazer um apelo aqui para a galera que está vindo para Portugal, principalmente para os trabalhadores. O mercado é muito grande, você não precisa ferrar o seu coleguinha do lado que está ali, correndo atrás da sua moeda junto com você, para você garantir seu espaço. Então, assim, o que eu estou passando? Estou com dificuldade, uma dificuldade muito grande de conseguir profissionais. E quando me aparecem, eles mentem, dizem que sabem fazer uma coisa dentro da construção civil e não sabem. Então, galera, exclui a mentira da sua vida, principalmente você que é profissional da área da construção civil. Se você sabe fazer X, fala que você sabe fazer X. Por quê? Porque eu fecho uma coisa com o meu cliente. Eu acho que talvez vocês, por serem do imobiliário e indiretamente ou diretamente às vezes, mexer ali com uma reforma de um apartamento que vocês precisam ter pronta,
tal data para vender. Vocês ali acabam se envolvendo um pouco com o ramo da remodelação, que aqui se chama, nada mais é do que uma reforma, tá, galera do Brasil aí que não sabe, remodelação é uma reforma no seu espaço, no seu apartamento. Então, assim, eu fecho com o cliente, eu dou prazo aqui, muito importante, a galera brasileira não liga muito para isso. Parece-me que não liga muito, mas o europeu ele é muito feroz para os negócios. Então, se você falou que dia 10 vai estar pronto, dia 9 você tem que estar entregando isso daí. Né? Existe uma seriedade muito grande pela parte dos europeus e que bom que eles são assim, porque eu aprendo um pouco com eles. Só que eu tenho sofrido com os profissionais. Então, assim, gente, não precisa vocês mentirem, dizerem que sabem. Por quê? Quando você chega para mim e mente, fala que sabe fazer uma coisa e da qual você não entende, você vai estar me ferrando porque eu vou estar falando com o meu cliente uma coisa que não vai ser cumprida. Você vai estar se ferrando você, pai de família, provedor, e ferrando sua família. Porque se você não me entregar o que você prometeu, eu não consigo te pagar, cara. E se eu não entregar para o meu cliente o que eu e você prometemos, que eu sou empreiteiro, ele também não me paga. Você não tá entendendo que a merda começa pequena e se torna numa escala universal? É uma bola de neve. Se o cliente não me pagar, eu não pago você e você não vai conseguir prover sua família. Então, age com seriedade, sabe? É um pedido, um favor. Eu tenho, não sei se você conhece, mas o Júnior e o Vinícius são sócios ali em Lisboa, 2 amigos que eu tenho. Eles falam, Lucas, eu flerto muito com a riqueza, porque eu tenho chances enormes de pegar coisas muito grandes, de fazer, de mexer muito grandes. Mas com a gente dentro do negócio, da construção direta, com a mão de obra ali nossa, já dá merda, de vez em quando. Imagina se a gente sair. Então eu falo, cara, vocês estão presos porque não tem a mão de obra necessária para fazer. Então você que tem mão de obra boa, que quer investir, o país é Portugal, cara. Pode procurar esses caras aqui, ou de repente fala com a página do Entre Mundos que a gente vai tentar fazer alguma coisa, beleza? Eu sempre digo o seguinte, Portugal é um leque de oportunidades. Eu falo isso muito, tive agora no Brasil, falei com os meus amigos do Brasil, falo com pessoas que têm, que perguntam como é que é lá, eu falo, é um leque de oportunidades. O que falta de fato, eu concordo plenamente contigo, Lucas, qualidade, talvez assim uma mão de obra mais qualificada. Sim. E realmente as pessoas darem suas mãos, né? Eu vejo muitas questões também de um quer ferrar o outro. Não há necessidade. Há oportunidade para todos. Para todo mundo. Para todos. Basta ser sério, né? Ter seriedade no trabalho. Porque o sucesso ou o fracasso deixa pistas. Sim. Né? Se ele é um mau profissional, ele vai deixar pistas. E se ele quer trabalhar só por uma vez, se eu quero vender só por uma vez, eu posso ser antiético. Sim. Posso fazer alguma coisa que, né? E tem muitos aí no mercado, lamentavelmente, mas vai deixar rastros. Vai. O rastro vai, uma hora, sabe, a casa vai cair. E não tem jeito, eu quero estar aqui por longos anos. Muitos anos. E aqui vale muito, galera, indicação, tá? Eu vejo que o pós-venda é muito importante. Exato. Sim. Sabe, eles prezam muito isso. Se você faz um bom trabalho e tem um pós-venda interessante, se você é amigo entre aspas, né? Mas se você tem uma boa relação com o seu cliente, vão te indicar, cara. Teu telefone vai tocar, você vai fazer outras 1000 vendas a depender de uma venda boa que você faça. Então não custa nada ser correto. Eu digo que o último passo da tua relação com o cliente é a venda. É o último passo. Você cria uma relação, até mesmo em alguns casos de amizade. Porque você entende a vida da pessoa, vive a vida da pessoa e celebra o final junto com ela. O último passo para mim, sem dúvida nenhuma, é você fazer o negócio fechar. Mas até lá existe todo um caminho profissional, ético, de entender o próximo, de tentar entender a vida dele para você realmente fazer o melhor por ele. Né? Porque assim, eu falo muitas vezes, a gente escuta muito do mercado, né? Por exemplo, nós somos uma imobiliária, a 121 é uma imobiliária que faz parceria com todos. Sim. Mas nós sabemos que o mercado não é bem assim. E, por exemplo, um arrendamento que a pessoa ela vai ganhar isso de comissão, mas que ela pode ter uma futura oportunidade de uma compra, de uma parceria. Ela não faz parceria com você, porque quer ganhar aquela comissão, mas esquece que para frente ela pode fazer um negócio muito melhor em parceria, mas não fica preso naquela coisinha ali. E eu sempre digo o seguinte, quando as pessoas me perguntam, mas nós não fazemos parcerias porque somos uma imobiliária pequena, independente de ser pequena ou grande, tu tem que pensar no teu cliente. Tu tá pensando no teu bolso, Exato. mas é importante tu pensar no teu cliente. Porque assim, tu pode não estar ganhando agora, mas mais para frente, tu pode ganhar muito mais do que você vai estar ganhando agora sozinho. Cresci assim, com os meus pais me ensinando,
E acho que isso aí é um lema que eu sempre vou levar. É por isso que eu estou em parceria com o Renato. A gente cresceu muito, né? Eu quando era sozinho, talvez quando ele era sozinho, e a gente se juntou, a gente agregou forças, agregou conhecimento, a gente cresceu muito. E eu acho que, assim, literalmente aquela frase, juntos somos mais fortes, sinceramente. Só que nem todos enxergam assim, é uma pena. Infelizmente. Lamentável. Infelizmente. Costumo dizer que no mercado, não no mercado imobiliário, mas o mundo corporativo, O mundo conseguir corporativo. lealdade é complicado, né, cara? Isso é Eu coisa tenho do ser algumas humano, experiências né? aí. Nossa senhora. É difícil. O ser humano é complicado, né? Muito. Tá meio doente, né? Eu quero perguntar pra vocês. Sou corretor, tô no Brasil. Quero imigrar e quero exercer minha profissão em Portugal. Consigo? Ou tenho que chegar aqui, estudar tudo de novo, faço um curso? Como é que é o passo a passo disso daí? Existe uma diferença do Brasil para Portugal, que no Brasil, né, você tem que fazer o Cresci para tornar-se consultor imobiliário. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, você está livre para... Entrou, assinou um contrato com a imobiliária, representou a imobiliária e pronto, faz o seu trabalho. Essa é a grande diferença. Assim, eu, quando cheguei aqui, abandonei o mercado de confeitaria. Entendi que ali não era o momento. E fui para o mercado imobiliário quando meu amigo me deu, né, me abriu as portas para ir. Fiz a entrevista, normal. Ele entendeu que eu tinha objetivos claros e uma vontade de realizar, de ajudá-lo, né? Porque assim, nós, consultores imobiliários, ajudamos os brokers, por exemplo, os donos das agências. Cada rede de franquia tem os seus cursos, né? Tem os cursos que nós tivemos que fazer que são obrigatórios. Não é um curso muito longo. Né? E tem os preparos, e tem, sabe... O cara tem que ser bom comercialmente falando. Treinamento, tem que ter fome, meu. Tem que querer. Tem que ter vontade. Tem que já estar no sangue à venda. Tem que estar com vontade. Tem que estar com vontade. É bom. É bom. Tipo, e acho que sim, o corretor no Brasil e o consultor imobiliário em Portugal, sim, se tem realmente vontade, se tem fome de trabalhar, ele vai chegar aqui e com certeza vai aproveitar as oportunidades, vai fazer diferença. Como diz um amigo meu, o sol nasce para todos, brilha para quem sai da sombra. Exatamente. O cara quiser sombra de água fresca não vai muito longe, não. Não tem jeito. Cara, o ganho de um corretor aqui, ele tem um salário fixo pela imobiliária, a depender de contratos e combinados e tudo mais, e mais a comissão por venda, ou é diferente? É muito diferente do Brasil, que lá eu sei que o cara recebe um valor por mês, a depender, né, que tem imobiliárias lá que eu conheço muita gente que só ganha, preferiu ficar só com a comissão do que com o fixo mensal, porque senão mexeria no contrato dele. Aqui como é que funciona isso? Eu vendi a casa, Lucão, fui ali e vendi uma casa no Algarve de 1 milhão de euros. O que me sobra, depois limpo de impostos e tudo mais? Nessa venda, eu sei que parte, talvez, do meu ganho vai ali para a imobiliária e, para mim, sobra o quê? 1%, 1,5%, 2%? O que dá para chegar? Depende. A média de comissão é 5%. Sim. 5% mais IVA. Mais IVA. Okay? Aí depende do seu escalão. Tem quem ganha 40% disso, é quem ganha 50%, tem quem ganha 60%, tem quem ganha 65%. Entendi. Vai é muito variável. Isso é tudo dentro do combinado. Quando assina o contrato, sim. Existe a combinação entre o broker e o consultor. A depender, por exemplo, chega em Portugal, ninguém te conhece. Chegou novo. Por mais que tenha sido consultor imobiliário lá em Portugal, no Brasil, é difícil chegar aqui com mais de 40%. Uhum. Mas, se você é uma pessoa que se destacou numa imobiliária, foi para outra, ou até mesmo na mesma imobiliária, vai aumentando gradativamente a sua porcentagem de participação na comissão. Entendi. Localização de Portugal, galera, que seria melhor para o cara que está no Brasil e quer investir, quer fazer aquele lance lá de botar um dinheiro aqui, né, para a Europa. Vocês aconselham começar por onde? Isso aí tem que fazer aquela pesquisa que a gente já falou no início ali, de ver o que o cara tem, como é que é o potencial dele. E qual é o objetivo, né? Vocês, então, indicam uma casa, um local, o que for, depois que vocês fazem a pesquisa com o comprador. Você primeiro vê a realidade do cara e depois vai indicar um local. Você, por exemplo, vamos começar aqui no Porto, que aqui tem uma chance maior de locação. Um exemplo. Só por exemplo, Porto, a média do metro quadrado é 3 mil e poucos euros. Uhum. Lisboa, a média do metro quadrado é 5 mil e tal euros. Tem lugares de 10 mil. Sim, sim. Mas eu tô falando média. Cascais aí da vida. Cascais, 12 mil. 12? Nossa senhora. Então, pessoal de Cascais aí quiser patrocinar o programa, fique à vontade. Ô, Luiz! Então, assim, tem lugares em Portugal que, por exemplo, na Guarda. Guarda é 1.200 euros o metro quadrado.
Mas óbvio que não é um lugar que tem muita procura. Não é um lugar vendável. Não é um lugar vendável com muita facilidade. Entendi. Então, é uma questão de fazer um estudo. O Alentejo. O Alentejo é o lugar de Portugal que mais valorizou. O Alentejo? Alentejo. Surpresa pra mim. Tá valorizando muito, muitos. Uma coisa interessante, por conta da guerra, por conta desse conflito, Sim. muitas pessoas procuram lugares de paz. E Portugal é um cantinho da paz. Muito dinheiro. Cara, você quer qualidade de vida, Portugal. Todo mundo fala isso daí. Eu conheço muita gente de fora e qualidade de vida. É um cantinho da paz que as pessoas procuram. Muitos americanos estão vindo. Atualmente, esse ano, 2026, os americanos são os que mais estão no mercado para comprar. Quer dizer, isso ajuda a elevar o preço das casas. É a lei da oferta e da procura, né? Eu fui um tempo ali Mas eu fui pra festa, né? Eu sou rueiro, vocês sabem. Aí eu fui na Rua da Oura. Lá em Portugal, né? Em Portugal não, lá no Algarve. E eu andei ali aos arredores. Você é Albufeira, né? Albufeira, isso. Eu dei ali umas voltas e tudo mais no Algarve ali e eu vi umas casas, cara, que parece que o muro assim custa uns 100 mil euros. Entendeu? O muro da casa. O muro. E eu vi que tem um potencial muito grande no Algarve ali de gente que tem muita grana. Provavelmente são empresários, negociadores e tudo mais. O que acontece? O Algarve em si, eu trabalhei ali por inglês, se eu não me engano. Pessoal que tinha uma condição financeira muito forte para negócios e tudo mais. O Algarve, pro cara iniciar ali, até para não perder muito tempo, assim, ó, eu tenho tanto e eu quero angariar meu negócio, quero fazer um negócio no Algarve. A gente tá falando de quanto pro cara iniciar uma coisa ali no Algarve? Por exemplo, eu quero comprar uma casa pequena, um apartamento no Algarve. Faro, Albufeira, tem... Portimão, que é bom. Tem não sei o que da telha ali, que é legal pra caramba, cara. Eu fui ali numa praia ali que tinha que andar com a água até por aqui, depois você chegava na praia. Um negócio interessante pra caramba. A gente tá falando de quanto? Vamos falar de valores. Por exemplo, o cara que tem R$500 mil, ele pode sonhar com o Algarve? Ou ainda não dá? Meio milhão de reais vai dar 90 mil euros, 80 mil euros? Não dá. Não dá. Nem com um T1. É difícil. Um T0. Uma kitnet, uma casinha de cachorro. Não, assim, dá pra pensar. 90 mil euros, você vai achar alguma coisinha, mas longe daquela faixa que tem tanto, né, tanta procura, né? Por exemplo, está nos entrando agora um terreno, é possível em torno de 2 milhões, é isso? Com um potencial de construir 15 mansões. Caramba. Você que tem dinheiro que quer vir para o Algarve, é no Algarve. O terreno custa 2 milhões. 2 milhões. De euros. Com um projeto aprovado para a construção de 15 casas, mansões à beira-rio. É um negócio assim incrível. Então, e é um negócio que, sabe, vende fácil para americanos, vende fácil para ingleses, vende fácil para os alemães, holandeses, que é um lugar procurado. O Algarve, você já morou lá, sabe que o Algarve é outro lugar que não se ouve português. Aquilo é maravilhoso. Chove menos, faz menos frio, galera. Ó, se você tem grana, quer sair do Brasil, tá com medo aí, tá andando de carro blindado, já não aguenta mais, teu filho ter que sair da escola para dentro do carro blindado e ir para casa, Algarve. Se você tem grana, tem condição. Só que ó, o terreno que ele falou que agora 2 milhões de euros. A gente tá falando de 12 milhões, 13 milhões de reais, tá, galera? Então, assim... você que mas esse é um terreno de 25 mil metros quadrados. Assim, pro investidor, tá? Não é você que quer só vir mudar de país com a sua família, mas você que quer investir. A gente tá falando ali do cara que tem uns 35, 40 milhões de reais no Brasil e quer começar a jogar um jogo bem maior, tá? Vocês podem procurar essas duas figuras aqui que eles vão ajudar vocês aí. Porque dá para se fazer, compra-se um terreno, faz o projeto, faz todo o marketing, o brand, vende na planta. Começa, exatamente. Vende na planta, capitaliza e começa a crescer. É uma questão de fazer a bola girar. Tem que ter coragem, né? O cara empreendedor tem que ser corajoso. Sim, exatamente. Vale a pena comprar no leilão? Tem muito leilão aqui em Portugal também. Eu vi um podcast chamado de banca. Banca. É isso. Vocês participam se um cliente... Olha, Renato, Fabiano, eu quero comprar no leilão, eu queria a ajuda de vocês. É possível fazer isso ou vocês não aconselham? É um negócio mais arriscado? Que eu já vi gente se ferrar feio aí no leilão, hein? Assim, de quebrar legal mesmo. A semana passada eu ainda tive a conversa com o meu ex-broker, o Gustavo, é um carioca também. Sim. E tem mais carioca do que gente aqui. E sabe, hoje em dia já não é tanto. Existe o leilão? Existe. Mas o conhecimento se difundiu. As pessoas têm acesso ao conhecimento. Antigamente não se tinha acesso a essa informação, ao conhecimento. Então, um ou outro ficava sabendo. Hoje em dia, a procura está tanta que, às vezes, nesses leilões, a casa é vendida por um preço acima do valor de mercado. Por conta da ânsia, da gana. Caramba, tô ganhando aqui. Vou ganhar. E acaba fazendo um mau negócio. Tem que ser muito bem assessorado.
Assim, eu particularmente nem entro muito No leilão. Nessa onda. No meu caso, nós compramos por leilão. Então, tem aqui uma história, né, real. Há 7 anos atrás, né? Isso. Compramos há 6 anos atrás e valeu a pena. Fomos bem assessorados. Na altura, foram 7 anos, porque na altura ainda não era consultor imobiliário. Tínhamos amigos ao lado que falaram, olha, tem aqui um consultor tal, por sinal era excelente, e nós compramos por leilão. Ele conhecia bem da zona. Eu acho que foi um misto também de... Tivemos sorte ali de ter um bom consultor imobiliário que nos acompanhou do início ao fim. A minha esposa estava grávida na época, então assim, ele buscou ela em casa na época da pandemia. Foi na época da pandemia. Então assim, até para os bancos mesmo estava um pouco complicado. Nós pegamos uma casa que não estava destruída, mas estava numa situação bem complexa também, para remodelação, pronto, mas deu tudo certo. Acho que ainda vale a pena, sinceramente, acho que ainda vale a pena, mas é o que o Renato falou, as pessoas já não estão mais indo muito para esse lado, mas assim, é uma questão mesmo de acompanhamento e principalmente de ter pessoas que tenham conhecimento ali de bons apartamentos que tem um preço mais acessível. Já passaram por esse processo, né? Já compraram. Exatamente. Eu acho que assim, nós tivemos muita sorte. De todo o andamento, nós tivemos muita sorte. Mas eu acho que ainda é interessante. Sinceramente, acho que ainda é interessante. Se tiver uma assessoria, tiver alguém que sabe fazer, é viável. Exato, é viável. Não é algo a se destacar. Eu diria que foi viável. Foi viável. Foi muito viável. Por exemplo, Fabiano, mas nós estamos falando 7 anos atrás. 7 anos atrás. 7 anos atrás. Há 9 anos atrás, a minha irmã deixou de comprar uma casa por 65 mil, ali na região de Sintra, que hoje vale 250. Caramba. Portugal está vivendo 90% de... Você está entendendo? 65 para 250. 3 vezes. 185 mil a mais, cara. Caramba. Você está entendendo? Então, assim, Portugal viveu esse boom, sabe? Ele caiu na moda. Ele tem uma procura gigante. Uma coisa que eu vejo no mercado imobiliário, por exemplo, eu assisto muito podcast, já fui um bom leitor, hoje não mais, eu escuto audiobooks, né? Depois que comecei a usar óculos, aí eu leio 5 minutos e quero dormir. Mas todo cara que fez o seu primeiro milhão, principalmente os americanos e alguns ali da América Central, eles dizem, cara, eu comprava, reformava e vendia. Comprava, reformava e vendia. Porque o setor imobiliário te dá essa possibilidade. Se você tem um pouco de dinheiro e mesmo que começa pequeno, cara, você só perde se você for muito ruim de negócio. E tem uma modalidade muito interessante também, que é a cedência de posição. Isso é uma coisa muito interessante. A pessoa tem pouco capital. Nas obras novas, no projeto. Sim. A pessoa tem lá um dinheiro para dar um sinal de 15%. Sim. Ok? Passado um ano, mais 5%. Sim. Passado um ano, mais 5%. E a escritura só no final. Entretanto, tem uma coisa. Dá o seu sinal de 15%. Passado 6 meses, valorizou, você pode ceder a sua posição. Entendi. Muitas pessoas trabalham com isso. Essa cedência de posição. Estão elevando seus rendimentos, entende? Entendi. Isso tem crescido muito até porque as obras novas cresceram muito, né? Sim. Eu ando aqui, eu tô morando em Vigo, né? Eu vivo em Vigo, ali na Espanha. Só que Vigo é 1h30 daqui. De carro você faz rapidinho. Só que eu sempre tô no Porto. Então de Vigo, às vezes eu vou em Braga, de Vigo na Espanha, eu saio, eu vou para Lisboa, pro Porto, pela autoestrada ali. Cara, você só vê construção. É muita construção. Claro que demora, às vezes você vê uma construção parada ali devido a esse problema que eu falei da falta de mão de obra. Eu conheço alguns clientes assim que eu já prestei serviço. Por afinidade, o cliente gostou de mim e abriu um pouco da vida do cara, né? Pessoas grandes aí da construção civil. Os caras que lidam com muita grana. E eles falam, Lucas, até para mim, que tenho um certo calção de vida, né? Eu tenho certa segurança financeira, às vezes eu perco grana. Ou fico um ano parado com um projeto que ia me vender numa margem muito boa, eu perco por causa de mão de obra. Isso dentro do ramo imobiliário da construção. É verdade. Assim, é um ramo que eu acho que quem pode não vai perder. Se pode fazer, galera, é um conselho aí de um cara que quer muito mexer com isso. Vai! Essa questão do você comprar, remodelar e revender continua sendo um bom negócio. É a melhor coisa, cara. É a melhor coisa. Para quem pode, consegue, né? Vou pedir aqui um apelo. Procurem essas figuras aqui que vos fala. A última pergunta da parte técnica vai ser: comprei uma casa de 150 mil euros. Né? Isso aqui eu quero falar que de repente é uma dúvida que muita gente tem e vai tirar agora. Eu comprei uma casa de 150 mil, gastei mais 50 de remodelação nela, tá me custando 200. E vou vender por 260. Estourei a boa, vendi por 260. Eu pago imposto sobre quanto desse valor?
eu vou pagar imposto sobre os 260, os 150 da compra, mais os 50 de material, me volta limpo e eu pago só em cima dos 60 mil de lucro. Isso funciona como? É chamada de mais-valia, certo? Por exemplo, se essa casa que você está vivendo é a sua habitação própria permanente, Sim. chamada de HPP, quando você vende, você tem 36 meses para você reinvestir numa nova HPP, Entendi. habitação própria permanente. Aí você não paga imposto. Entendi. Okay? Caso você não vá ou não seja a sua habitação própria permanente, vai incidir a mais-valia sobre você comprou, te custou 200 mil e você vendeu por 260. Sim. Ok? Então, a mais-valia vai ser sobre metade dos 60, 50% do seu lucro. Aí eu pago quantos por cento? É mais ou menos? 28%. 28%. Mas depende da escala do seu IRS e tal, mas Entendi. em média 28%, acima dos 50% dos 60 Da mil. metade do lucro. Metade do Então eu lucro. pago 28% da metade do lucro que eu tenho numa negociação. Em linhas gerais é isso. É mais ou Óbvio menos que tem isso. que estudar Top, cada caso top, e tal, top. mas em linhas gerais, né? Isso. Cada caso é um caso, assim, normalmente é 50%, mas é aquele negócio, depende do agregado familiar, do escalão, IRS, enfim. Quantas pessoas de- vivem ali? É. O que tá em... de um monte de detalhes que aí, assim, caso também nós não consigamos ajudar nessa questão, temos o nosso staff processual faz também, tudo que ali. faz todo esse processo, mas basicamente é isso que o Renato falou. Beleza. Eu tenho aqui, Renato, uma pergunta da tua parte pessoal. Pra quem não sabe, galera, eu conheci o Renato em 2021, 22, talvez, eu não lembro ao certo, mas tem uns 4 anos aí. Que a gente se fala ou um pouco mais. Talvez Acho que foi mais. antes da Na pandemia, verdade, em não foi? 2020 a gente se conheceu, mas não criamos tanta afinidade. Foi. É? Tentamos fazer um negócio, fazer um Isso. negócio lá com o Brasil, com o meu cunhado. Isso, com a Lembra? situação da marca de... Exatamente. E tá pra nascer, cara. Tem é? novidade aí. Depois eu não posso falar agora que não tá registrado ainda. Não, calma. Mas vai vir. O que acontece? Eu sei que você tem uma base cristã, né, de vida. Você já presidenciou projetos, fez muita coisa. Eu sei que você trabalhou com uma galera que era da rua. Você ajudava pessoas de rua ali, em estado de rua, né, e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso daí pra galera se comunicar mais com você. Que hoje você é o Renato, consultor de imóveis em Portugal. Mas você já foi muitas coisas. Você é palestrante. Você já ajudou muitas pessoas aí no sentido emocional. Como é que foi isso daí? Como é que começou? Quando começou? Aonde a igreja, Deus, entrou na tua vida? Como é que foi isso daí? O meu background é assim, eu comecei no movimento Surfistas de Cristo. Sim. No Brasil. No Brasil, a long time ago. Reza a lenda que os dinossauros ainda pisavam aí. Não dava muito tempo. Então, início da década de 90. E eu fui muito ajudado por um movimento, tinha um grupo de americanos e brasileiros, enfim. E foi muito, muito legal, assim, ver a doação, ver... A minha vida mudou. Eu gosto de contar a história do filme, O Colecionador de Ossos. Sim. Não sei se tu já viu. Já Não sei se você assisti. viu O Colecionador de Ossos com o meu sósia, o Denzel Washington. Bom, A história é assim, rapidinho. Ele é um policial, tá indo atrás dos criminosos, do serial killer, sim. e o serial killer tá quase pegando. E de repente o serial killer arma uma cilada pra ele e ele sofre um acidente e ele fica tetraplégico. Mas como ele tinha uma mente muito boa, o departamento montou na sua casa um QG. E ele fica da sua casa analisando os crimes e tal e dando as dicas. Um dia acontece um crime em Nova York e uma moça faz a leitura da cena do crime. E aquela leitura foi muito boa. Quando chegou pra ele, ele falou, quem é que fez? Aí ele disse, fulano de tal. Então ela é chamada e ela passa a ser os olhos dele na rua. Só que ela tá atrás desse serial killer e ela tá com muito medo, porque o pai dela tinha morrido também, Sim. assassinado. E ele reconhece isso, chama ela pra uma conversa e diz assim pra ela, e isso é a minha vida. Diz, o meu pai era analfabeto, nunca leu o livro. Eu já li centenas e escrevi uma dúzia. A história do meu pai não é a minha história. Muito bom. Sabe? Falando nisso, essa é a minha história. Eu, fui transformado através da leitura, uma janela se abriu para o mundo, né? Porque eu era um menino pobre, com muitas limitações, né? Poucos, pouco recurso, o horizonte era muito pequeno. E eu fui apresentado a esse universo através da palavra cristã, através dos livros, através do conhecimento. E, enfim, eu pensei, eu tenho que ajudar as outras pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas a mudarem a sua história. E eu via muitos jovens atirados para as drogas, pessoas que não tinham perspectivas de vida.
E eu falei, uau, tem que fazer alguma coisa. Então, eu presidi ONGs, eu liderei movimentos de jovens com igrejas e fiz muitas coisas. E, assim, era muito difícil, às vezes, ouvir o telefone tocar o tempo todo de uma mãe, de uma avó, dizendo, pelo amor de Deus, ajuda o meu filho. Pelo amor de Deus, ajuda o meu sobrinho, o meu neto. Ajuda a sair dessa. E nós tivemos muito sucesso, graças a Deus. Assim, ajudamos muitas pessoas a sair, a ter uma perspectiva, a sonhar, a voltar a sonhar. Que às vezes as pessoas, sabe, não é só a droga, às vezes é a depressão. Sim. Existe a depressão endógena, que precisa de remédio, existe a depressão, sabe, por conta de um trauma, né? E tem aquela depressão que é por conta que é chamada depressão existencial. As pessoas deixam de lado os seus sonhos, deixam de lado os seus objetivos e a vida vira uma coisa sem sal. O ombro cai, né? Sim. E a pessoa não tem perspectiva, deixa de sonhar. Então, o meu trabalho sempre foi dizer para as pessoas, tira o seu sonho do freezer. Tira o seu sonho do freezer, coloca no micro-ondas, porque ainda é possível realizar coisas, ainda é possível, sabe, conquistar coisas, ajudar pessoas. Porque o Dale Carnegie diz que é o seguinte, sempre fica um pouco de perfume na mão de quem dá uma rosa. Exato. Então, quando a gente faz o bem para outro, nós também somos beneficiados. Entendeu? Então, assim, foi uma fase da minha vida muito incrível e hoje eu tenho ex-alunos em todos os continentes, pessoas que estão lá porque ouviram uma palavra minha, ouviram uma palavra de incentivo, de motivação, isso não tem preço. Então é fantástico, fantástico, é uma história bacana. Parabéns, né? Parabéns, eu gosto muito de ouvir isso daí, inclusive eu percebo muita amorosidade nas tuas palavras quando você fala de Deus. Apesar, eu sou muito julgado pela aparência, cara de psico, todo cheio de tatuagem e tal. Eu não sou exemplo de cristão, não vou falar, não arroto santidade para ninguém, mas eu costumo dizer o seguinte, a culpa de não falar de Deus, essa eu não vou carregar. Então assim, eu sou safado, mas procure Deus, cara. Você que tá com a vida muito bagunçada, que precisa talvez ali escutar uma palavra, vai na igreja, irmão. Alguém vai ter alguma coisa para te falar ali. Não vá na igreja pelos homens, pelo pastor, porque é humano, pode vacilar e pode te deixar triste, já aconteceu comigo, entendeu? Mas vá por Deus, sabe? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E, cara, parabéns, tá? Por isso tudo aí. Obrigado. E você, Fabiano, como é que é, né? A tua vida, assim, a tua base também vem da onde? Você veio do Brasil, já passou por esses 20 e poucos anos de mundo corporativo e tudo mais. Hoje você tá aqui, tá com a sua família. O que você pode falar um pouquinho da tua parte pessoal para nós? Então, eu venho de uma base católica. A minha mãe é uma pessoa extremamente católica, frequenta igreja. Graças a Deus, fui muito bem educado pelos meus pais. Meus pais, graças a Deus, são vivos até hoje. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família. E eu sabia que a partir do momento que eu tomasse a decisão de mudar de país, eu ia ser muito julgado. Sim. Julgado pela minha mãe. Por quê? Porque minha mãe, na altura que nós éramos pequenos, eu e meu irmão, eles tiveram oportunidades pelo emprego do meu pai de ir para uma outra cidade, que acho que era para Minas Gerais. Meu pai ia ter uma condição ainda, né, bem melhor. Sim. E a minha mãe, ela defendeu, não, nós não vamos porque a nossa base familiar está aqui no Rio de Janeiro, nós vamos continuar e vamos seguir. Pronto, seguimos. E eu acho que ela fez bem, tá tudo bem. Só que quando eu tomei a decisão, a minha esposa, por ser luso-brasileira, e eu, pelo todo incômodo que eu falei em relação à violência, em relação à falta de respeito, do respeito ao próximo mesmo, e eu quis tomar essa decisão de ir para Portugal, eu falei com a minha esposa, falei, olha, e aí, vamos? E eu lembro que a minha esposa até na altura falou, não quero, sou traumatizado, porque ela frequenta Portugal desde criança, e como não comia bem, ficava muito de castigo. Então ela podia ir em qualquer lugar, não queria voltar para Portugal. Sim. Hoje em dia ela já quebrou isso, ama viver aqui em Portugal. Então assim, eu lembro, como se fosse hoje, há 7 anos atrás, eu levei meus pais para almoçar, tinha o meu irmão também, e falei, olha, vamos para Portugal, tomamos a decisão de se mudar, é uma oportunidade, a minha esposa, nós sabíamos que por ela ter toda a estrutura, a família dela é praticamente toda daqui, por nós temos uma base familiar lá, seria mais fácil. Não seria mais fácil. Um dos dois teria que vir trabalhando numa empresa e o outro para arriscar. E o arriscado era eu, que já tinha virado empreendedor, e o meu objetivo era continuar empreendendo como eu empreendo até hoje. E eu lembro que a minha mãe falou assim, mas eu, há 20 anos atrás, tomei a decisão de continuar no Rio de Janeiro. Eu falei assim, concordo, só que a decisão agora é minha, com a minha família. Não vou deixar de te amar, não vou deixar de amar meu pai, meu irmão, mas agora é uma decisão que eu tomei para os meus filhos, porque assim, eu estou aqui por eles, eu posso garantir isso.
Eu estou aqui em Portugal por eles, pela qualidade de vida, pela educação, pela rede de hospitais, pela tranquilidade de saber que eles vão aprender línguas com muito mais qualidade na própria escola, não vai precisar pagar um curso de inglês para ter. Enfim, eu vi isso e depois a minha mãe foi tirando aquele escudo, barreira que tinha. E foi abrindo o coração, e quando ela chega aqui ela fala, realmente eu não tenho argumento. Em termos da segurança, eu não tenho argumentos para discutir. E hoje minha mãe, graças a Deus, tem condições de vir todo ano aqui para Portugal, e eu brinco com ela uma coisa. Quantos dias no Brasil tu veria meus filhos? Ah, não sei quantos. Mas aqui em Portugal tu vê 90 dias ininterrupto, tu vive os teus netos. Exato. Ela com certeza vive mais com eles aqui do que lá no Brasil. Se estivesse no Brasil. Então, assim, é olhar o copo mais cheio. Sim. É olhar as oportunidades que nós tivemos de vir para cá e tudo que nós conquistamos aqui, né? Porque, assim, por mais que tenhamos a estrutura familiar, por mais que tenhamos uma rede de amigos muito grande, a vida do imigrante não é fácil. Não. É um misto de emoções, né? São grandes obstáculos, mas eu acho que quando você realmente é persistente e acredita que você pode, eu acho que não há barreira para nada. Nada para o cara insistente. Nada né? para a persistência, nada para o cara insistente. Tem que teimar. Minha mãe falava isso, teima, cara. Imparável. Conseguir alguma coisa, teima que de alguma forma vai dar certo. Um jeito, né? Eu sou exemplo disso aí, nesse negócio assim, eu envergo, quebro e toma na cabeça e toma e nego trai e tal, mas eu costumo dizer que eu caio pra cima, mano. É isso. Eu, por exemplo, tô com o podcast aqui porque eu tive um desacordo comercial na França e vim parar aqui. Graças a esse desacordo, talvez eu não estaria... Se não tivesse o desacordo, eu estaria trabalhando, estaria ganhando dinheiro, mas estaria ralando muito ainda ali, sem tempo pra fazer nada. E isso é uma coisa que dá realização, né? E sim, muita, cara. Muita. Deus sabe o que faz, né? Isso não Escreve certo por linhas tortas de verdade. Exatamente. Pra fechar, galera, um último conselho, se tivesse que falar pro cara que tá vindo do Brasil, que tá querendo vir morar simplesmente, é um trabalhador, ou que tá querendo vir empreender, ou que vai vir investir, o que vocês diriam ali pros brasileiros? Pra nossa gente ali, vem como? Eu acho o seguinte, eu acho que tem a questão de seguir o coração, tem a questão de tentar buscar os teus objetivos. Eu acho que, assim, sonho. Se você tem um sonho na tua cabeça e você entende que é capaz, o medo faz parte. O medo faz parte e eu acho que o medo é importante. Acho que é importante você ter medo para você saber que para você pisar naquilo ali, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado para tudo que você faz. Então, assim, eu acho que se a pessoa ela tem um sonho, ela faz que nem aquele macaquinho. Tampa os ouvidos, fecha os olhos e tampa a boca e vai. Como dizem no Brasil, só vai. Eu falo isso para muitas pessoas que ponderam a vontade de vir para cá. Assim, eu estive lá agora, falei com vários amigos, eu tenho muita vontade, mas não escuta muito mais não. Não escuta muito mais não, porque assim, muitas vezes a pessoa, ela tem a boa intenção, tirando os mais intencionados. Sim. A pessoa tem a boa intenção. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa de boa intenção. Pessoa que quer meu bem. Por ela eu não viria. Então, se eu escutasse muito... Pelo medo, né? Pelo medo. Se eu escutasse muito, eu não viria. Então, eu acho que assim, a partir do momento que a pessoa ela tem o sonho dela, não deixa que ninguém bloqueie teu sonho. Porque só você sabe que você é capaz de conquistar. Exatamente. Então, assim, é literalmente aqueles macaquinhos. Eu tenho muito isso na minha vida. E assim, eu sei que eu não sou o melhor. Sei que, assim, tenho muitos, milhares de defeitos. Mas é tentar sempre olhar o copo mais cheio. Sempre tentar fazer isso. Porque as pessoas, elas vão querer te bloquear ou vão querer fazer alguma coisa. Mas assim, se você, como tu falou, Lucas, se tiver um objetivo ali, tu enverga, tu quebra, mas tu levanta. É assim. Não para. O negócio é não desistir. É não desistir. É doloroso o caminho. É doloroso. Viu? Mas é doloroso. Não desistir. Você, muito Renato, doloroso. qual conselho daria pro pessoal que tá chegando aí? Vou dar um conselho baseado numa história. O mestre e o seu discípulo iam fazer uma viagem. E eles estavam pela região do Himalaia e pararam numa casa para dormir. E foram hospedados para aquelas famílias ali na beira da estrada. E o mestre perguntando, olha, vocês vivem de quê? Como vocês fazem? Não, nós temos uma vaquinha. A vaquinha, nós tiramos o leite, fizemos o iogurte, fizemos manteiga, vendemos e vivemos disso. Muito bem, trataram muito bem e tal. Passaram, foram dormir, no outro dia foram embora. E quando saíram, se despediram, andaram um pouco, o mestre falou,
meu discípulo, vai lá e empurra aquela vaquinha no precipício. Mas, mestre, é ela que dá o sustento para eles. Faça isso. O rapaz, relutante, mas foi lá, empurrou a vaquinha, conseguiram o caminho e foi embora. Matou o ganha-pão da família. Passado aí uns 2, 3 anos, eles estavam fazendo aquela mesma viagem. E quando estavam chegando perto daquela casa, viu uma casa maior, ampliada, turistas, sabe, com lojinhas, uma coisa próspera, com vida. Aí, olha, nós passamos aqui há 3 anos atrás e tal. É mesmo? O que vocês fizeram? Olha, depois daquele dia que vocês saíram, não sei o que aconteceu, mas alguém empurrou a nossa vaquinha. Aquilo que nos dava sustento. E como nós não tínhamos mais o que fazer, nós decidimos, precisamos empreender, precisamos fazer alguma coisa. Então, assim, eu não sei qual é a sua vaquinha. Eu não sei qual é aquela sua segurança, né? Aquele lugar que aquela zona de proteção, aquela zona de segurança que te deixa, sabe, paralisado e não te faz progredir. Sabe, empurra essa vaquinha. Existe um mundo para você conquistar. Existe um sonho para você realizar. Então, se você quer, vai atrás, corra atrás do seu sonho. Porra, muito bom. Tem que ser. Eu já ouvi essa história não assim, mas parecida. Tem que ser, tem que ser. O cara precisa arriscar. Eu nunca vi ninguém construir nada grande que não arriscasse, né? Tá aí o louco, o doido que falavam que jamais ia conseguir que o foguete desse ré. Pois. Pra mim é o maior exemplo, cara. O cara agora posa um troço que sai da atmosfera da Terra de marcha atrás, rapaziada. Vai duvidar de empreendedor, vai. Gente, muito obrigado por terem vindo, tá? O papo foi muito bom. Eu espero que muita gente aprenda muita coisa aí, que façam contato com vocês de verdade, que a vida de vocês seja muito próspera. Obrigado, Lucão. Tanto nos negócios quanto familiar. E você já sabe meu bordão. Fé nas crianças, Deus é bom o tempo todo, mesmo você não achando. Sabe quando você fica putinho, achando que Deus não fez o que você queria? Jesus tá cagando e andando pra você e o diabo você nunca prestou. Até!